Hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios com a pastora Albetiza, seja muito bem-vinda. Pastora Albetiza aí, que é prata da casa, vou chamar só Albetiza, pode ser? Pode. Deixa os títulos um pouco, de lado. E hoje nós vamos falar sobre fé. Amém. Nós vamos conversar um pouco sobre fé. E eu não poderia falar de fé sem falar do pai da fé. Sem iniciar falando desse homem que tem uma história incrível, que é citado nas Escrituras como o pai da fé, conhecido como o pai da fé. E quem é esse pai da fé? Abraão. Deus deu a Abraão uma promessa. Abraão já era velho, Mas a promessa se cumpriu por causa de uma palavra. Amém. E no meio disso, nós nos deparamos com uma situação um pouco corriqueira em nosso meio. Sara, diante da promessa, já velha, Abraão não esperava que ela desse à luz a filhos. Sara vai à frente e faz o quê? Arruma uma concubina para dar um filho a Abraão. Porque Abraão tinha uma palavra, uma promessa, que seria o pai de uma grande nação. E Sara achou talvez que ela não daria luz a um filho naquela idade, porque era impossível. Pela ciência, talvez também impossível uma mulher, depois já de certa idade, dar luz a um filho. Mas Sara tinha uma promessa. Deus visitou Sara. E às vezes a gente só precisa disso, de uma visita, independente das circunstâncias, independente do ambiente que nós estamos. Às vezes a gente só precisa de uma visita. E mesmo eles ali tomando a frente, talvez se precipitando, Deus cumpriu a promessa. Deus visita Sara e Sara dá a luz a Isaac. Mas, como eu disse, ela foi precipitada e arrumou uma concubina que teve um filho de Abraão. E nesse meio ela começou a se incomodar porque o filho de Abraão com a concubina, com Agar, ele zombava de Isaac. Talvez pela idade dos pais, não se sabe, mas ele zombava. E Sara se incomodou com isso e pediu para Abraão tirar eles dali, do convívio deles. E Abraão se depara numa situação desconfortável. Mas o Senhor direcionou ele a tomar algumas atitudes e a fazer o que Sara estava pedindo. Mas, diante disso, ele tinha uma palavra e a palavra se cumpriu, que ele seria pai de multidões. E foi isso que aconteceu. Mas lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos nos deparar com várias situações de fé. E uma situação me chama muita atenção, a ressurreição de Lázaro, por exemplo. Quando Jesus ele está decidido a ir para Betânia e a ressuscitar a Lázaro, ele já tinha decidido. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha como se comunicar. E apesar dali do Oriente Médio ser tudo muito perto aos olhos de hoje, que temos, aí vários meios de se locomover, naquela época era tudo andando a pé, trilhando, às vezes em animais. Então era muito difícil, não tinha como informar assim no tempo, na velocidade que nós temos hoje, essa comunicação. E ele foi informado, por meio, claro, ali de uma pessoa enviada até onde eles estavam, que Lázaro estava muito doente. E ele vai a Betânia. E olha, que eles tinham saído de lá, eles tinham sido quase escorraçados. E a história vai dizer que os discípulos, os apóstolos, eles não queriam voltar para Betânia. Mas o Senhor já havia decidido. E quando chega ali, que ele se encontra com Marta, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí eu vou para a questão histórica da decisão, da fé de Marta. Marta usou sua fé no passado. Ela disse que se Jesus estivesse, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus não estava.
Aí Jesus disse: Marta, Lázaro ressuscitará. Aí Marta vai lá para o futuro. Ela diz: sim, Senhor, eu sei que no grande dia ele ressuscitará. Jesus disse: Marta, Marta. E aí ele vai e ressuscita Lázaro. Ele já havia decidido. Jesus não precisou da fé de Marta para fazer o milagre. E ele não precisa da nossa fé para fazer. Com certeza. Porém, nós precisamos da nossa fé para receber o milagre do Senhor. E me chama muita atenção algumas outras histórias, como foi pregado tanto esses dias sobre a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Uhum. Ela conseguiu tocar em Jesus e sair virtude. A fé daquela mulher fez com que ela extraísse a atenção do Mestre, a atenção do Senhor. E aquela foi uma atitude de fé, pelas condições que aquela mulher estava. A Bíblia relata que aquela mulher, ela não tinha mais dinheiro, já tinha gastado tudo com problema de saúde, um sangramento de 12 anos, debilitada, né? Cientificamente, ela já poderia estar ali com outros problemas decorrentes da doença do fluxo de sangue, mas ela decide, em meio à multidão, tocar de forma diferente o Senhor. E por essa atitude de fé, ela extraiu dele algo que a curou. E diante de tantas histórias que você sabe, e as pessoas que estão assistindo esse podcast também já devem ter tido não só as histórias contadas na Bíblia, na palavra, mas histórias delas mesmas. Quantas experiências nós temos a contar de fé que nós tivemos com o Senhor. Glória a E não é Deus. diferente com você, eu sei. Mas assim, na Bíblia, qual história de fé te chama mais atenção? Que faz você parar e falar: uau, o Senhor continua fazendo. Ele pode fazer, ele foi o mesmo, ele é o mesmo que foi ontem, hoje e será eternamente. Qual história assim te faz voltar para esse ambiente de milagres? Bom, amada, nós temos várias experiências de pessoas que viveram a fé, né? Como você já citou aí sobre a fé de Abraão. Na verdade, a promessa, ela tinha sido feita a Abraão, e por isso ele foi chamado o pai da fé, porque ele viveu exatamente as promessas de Deus, que Deus tinha feito na vida dele. E uma das histórias que me chamou a atenção na Bíblia é a história da sunamita. Quando a sunamita recebe o profeta ali em sua casa, e sempre ele passava, e ela convidou seu marido para fazer um quarto, né? Para ali abrigar aquele homem de Deus, como ela chamava o santo homem de Deus. E através ali da visita, da vida daquele profeta, ela conheceu Jesus. E através daquela promessa que foi feita a ela, que com 1 ano depois ela estaria com o filho, ela realmente esteve. E depois disso a criança adoeceu e morreu. Tanto é que quando ela foi até o profeta, ela sabia que aquele profeta foi quem levou Jesus para ela, foi quem trouxe a ela a esperança de ser mãe. Mesmo sem ela pedir, às vezes ela não acreditava nisso, né? Como Sara também duvidou. Mas a partir do momento que ela colocou a sua fé em ação, ela teve aquela criança. E ela foi atrás do profeta. Quando ela chegou lá, perguntaram se estava tudo bem. Ela disse: vai tudo bem. Por quê? Para ela não podia ter aquele filho, mas ela nem pediu e ela recebeu. Então ela sabia que o mesmo que deu o filho para ela, retornaria à vida do filho. Então, para mim, é uma história assim extraordinária, a história da sunamita. Você acha que é uma das... Eu acho muito forte mesmo. Acredito que o Senhor quis falar ali conosco, nos ensinar através daquela história, não só a fé, que aquela mulher poderia ter sofrido
a ausência de ser mãe, de ter um filho, né? De viver aquele tempo estéril, sem dar luz a um filho. E de repente ele chega sem saber o que ela queria, porque ela disse que de nada precisava. A Bíblia relata que era uma mulher muito rica, de posses, né? Uma mulher de Sunem. E quando ela vai ali ao profeta, eu acredito quando ela chega ali que ela procura o profeta no monte, que ela procura Eliseu, eu creio que ela foi para de uma forma assim questionar também ele. Por que eu não pedi você e você me deu e agora, né? A Bíblia vai contar essa história, conta essa história dessa forma. E aí por que ela não disse nada a Geazi? Porque Geazi não podia fazer nada. Ela sabia que quem podia fazer e ela só falou para quem de fato poderia resolver a situação dela. E isso me chama a atenção nessa história. Porque muitas vezes a gente tem falado das nossas situações, dos nossos medos, dos nossos anseios, a pessoas que não podem fazer nada. Exatamente. E acaba frustrando a nossa fé, paralisando em algum momento a nossa fé, atrasando às vezes o percurso para chegar no lugar desejado, que é a promessa, de viver essa promessa, por causa que nós damos ouvidos a muitas vozes. Com certeza. E às vezes, como você diz, dá ouvido a muitas vozes, e a fé, ela nos leva a crer fielmente que aquilo vai acontecer, né? E voltando lá na história de Sara, ela olhou para a situação dela, já avançada de idade, Abraão também. Ela pensou, então eu vou agilizar, né? Para ver se esse negócio acontece logo. Só que Deus, ele não importa as circunstâncias, ele não precisa de circunstâncias para fazer aquilo que ele quer. Ele precisa é poderoso, só de pessoas disponíveis. Exatamente, ele é poderoso, acima de tudo, acima de todos, né? E ele precisa só de quê? De um coração que tenha fé, que acredite que realmente ele vai fazer. E que a vontade dele é soberana. Soberana. Exato, mas olha só, nós temos outras histórias de fé na Bíblia também, que a gente poderia passar aqui horas contando. Com certeza. Né? Pedro me traz assim, me remete a um homem de muita fé. De muita fé. E porque ele pegava a palavra e ele sempre agia ali por meio daquela palavra que ele recebia. Mas, para nós não ficarmos aqui citando, né, a Bíblia inteira, até porque nós não temos tempo hábil para isso, eu quero que você relate algo de fé que já aconteceu com você, por exemplo, uma história de fé. Algo seu mesmo. Porque eu sei que tem pessoas, todo ser humano, toda pessoa, ela tem a sua história. Mas tem pessoas que elas foram trabalhadas para contar uma história que transformou não só ela, mas que continue transformando pessoas, que continue transformando vidas. E eu sei que você tem uma história para contar de fé, né? Se eu fosse falar aqui do que o Senhor já fez na minha vida, que às vezes as pessoas, né, não têm conhecimento, mas eu tenho algumas histórias para contar. E eu sei que você tem uma história para contar. E eu quero saber como foi que essa história de fé, e quem era a Albetiza antes dessa história de fé e depois que passou por esse momento de transformação, de restauração. O que aconteceu? Bom, eu tenho 2 filhos, o João Lucas e o Davi. Antes deles, eu tive 2 filhos, que eram o Halbert e Paulo Vitor. E minha mãe teve 6 filhos homens e morreram todos 6. Então, quando eu tive os 2 primeiros filhos, morreram os 2 filhos. E a gente foi procurar ajuda, né, profissional,
E eu fui informada através de exames de que eu não podia ter filhos do sexo masculino, que na idade de 1 ano a 2 anos poderia morrer. Agora, se eu tivesse menina, não tinha problema. Mas eu insisti em ter filhos. Eu tive o primeiro, faleceu. Eu tive o segundo, faleceu. Justamente nesse intervalo, entre 1 e 2 anos. Então, quando eu fui para Jesus, eu tinha recentemente perdido o meu segundo filho. E eu estava num momento de dor muito forte. E era meu sonho de ser mãe. Né? Acho que é um sonho de toda mulher ser mãe, né? E foi quando eu conheci Jesus verdadeiramente, porque assim, existe uma diferença entre você conhecer Jesus, de ouvir falar, e conhecer Ele verdadeiramente como Ele é. Então foi quando eu realmente tive o meu encontro com Cristo, foi através desse acontecimento. Você acredita que o momento de dor te levou a você procurar um refrigério em Deus? Exatamente. Eu sabia. Como Jó, por exemplo. Exato. Jó precisou passar por tudo para ter um encontro com Deus. Exatamente. Eu sabia que, de alguma forma, Deus era o único que poderia me tirar aquele fardo pesado e aquela dor que acabava comigo todos os dias, me massacrava. Então, eu estava em casa e falei, eu preciso encontrar uma igreja para eu ir hoje. E meu esposo falou assim, olha, abri uma igreja ali na Avenida Tocantins, eu acho que é Filadélfia. Estava abrindo naqueles dias. Aí eu falei, pois eu vou lá hoje. Então, quando eu procurei a igreja, que eu cheguei, aquele culto foi o mais comprido que eu já participei, porque eu queria muito que chegasse ao final, para a hora do apelo, eu ali lançar meu fardo. E ali, quando foi feito o apelo, eu me levantei imediatamente. E ali eu senti quando o Senhor arrancou aquele fardo pesado e trocou por um fardo leve. Minhas lágrimas foram cessadas a partir daquele dia. E no decorrer, em poucos dias, nós começamos uma campanha e dentro dessa campanha Deus falou comigo que os filhos que eu tinha perdido, Ele iria restituir. Independente do que o homem dissesse, Ele era Deus. Então eu me firmei nessa palavra. E com essa palavra foi ativada a minha fé. E hoje eu tenho o João Lucas, de 20 anos, e tenho o Davi, com 13 anos. Para a medicina, não tem explicação. Mas para Jesus, sim, Ele é soberano em todas as coisas. Então, isso fortaleceu a minha fé. Então, assim, se tem que fazer alguma coisa e dizer assim, Deus falou, acabou. Pode quem quiser dizer, não vai dar certo. Se Deus falou, Deus falou. Eu acredito porque Deus falou. Aí você se apropria daquilo. Me aproprio daquilo ali e vejo palavra. O poder de Deus. Porque você tem uma palavra. Com certeza. Você tinha uma palavra. Eu costumo dizer que quem tem uma palavra tem tudo. Com certeza. Né? Eu vejo assim, muito forte, você pegar uma palavra e aquela palavra transformar a sua vida. Olha só Pedro, ele sai ali do grande lago, né, do mar da Galileia, que a gente sabe que na verdade é um lago, e ele nada pegou. E Jesus disse, lança a rede, volta e lança a rede. E o interessante nessa palavra é que Pedro, ele está com os pescadores. Ele fala assim, olha, ele fala no coletivo, ele fala, Senhor, passamos a noite toda pescando, nada pegamos, mas sob a tua palavra, ele falou no singular, eu lançarei a rede. Porque a fé é algo pessoal. A fé, eu digo sempre, pastora Albetiza, que a fé é a linguagem do céu. Às vezes a gente fala que a linguagem do céu é o amor, que a linguagem do céu é tantas outras coisas. Eu sei que a linguagem dos anjos é falar em línguas,
mas eu estou falando aquilo que chama a atenção de Deus. A linguagem que eu consigo adentrar. Quando uma pessoa vai como receber uma cidadania, por exemplo, pessoas que vêm receber uma cidadania no Brasil, eles precisam responder um questionário e eles têm que saber nosso idioma. Assim como nós, se formos receber em outro país. E são feitas algumas perguntas. E ele precisa saber daquilo ali. E muitas pessoas muitas pessoas, elas querem ser cidadãs celestiais do céu, sabendo só coisas que decoram, porque nós podemos decorar o questionário e responder só aquilo ali, sem dominar o idioma. Mas quando eu olho para o contexto da palavra de Deus, das coisas celestiais, sobrenaturais, eu compreendo que a linguagem do céu, para você adentrar o céu, para você conseguir acessar o céu, os códigos celestiais, você precisa dominar o idioma do céu. Verdade. E nós começamos a estudar sobre qual é a linguagem do céu que eu tenho que saber. E às vezes a gente acredita que é ter muito conhecimento, é ler muitos livros, é estudar teologia. Todas essas coisas são boas e são importantes também. Mas a linguagem do céu se chama fé. E é nesse quesito que eu quero chamar a atenção. Que às vezes as pessoas falam assim, mas eu faço análise de fulano pela linguagem corporal. Eu não sou contra nenhuma análise. Aliás, a fé trabalha junto com a medicina, com a psicologia, com os profissionais que podem trazer benefícios, sim, juntamente com a fé. Mas a fé transcendental, aquela fé sobrenatural, ela elimina qualquer, eu estou dizendo a fé, ela elimina toda e qualquer análise, toda e qualquer diagnóstico humano. Com certeza. Você tinha um diagnóstico? Sim. Hoje eu li na mídia, na imprensa, saiu uma matéria de um médico em estado terminal de câncer, já apodrecendo, recebeu uma oração e foi curado. Tudo desapareceu do corpo dele. E para a medicina, impossível. Então a fé, ela transcende qualquer entendimento humano. Com certeza. A fé, ela move o céu, e o que é determinado do céu para a terra, homem natural acha loucura. A própria Bíblia diz isso. As coisas celestiais são loucuras para o mundo. E Deus diz que escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que acham que são. Tem muita gente achando muita coisa, pastora Albetiza. É verdade. E às vezes não tem uma história para contar, uma história de fé. E acha que ser raso ou superficial, por saber, às vezes, a inteligência natural ali humana, lhe dá acesso ao céu. E uma coisa é como você falou, é algo que faz você viver ali naturalmente, é normal. Algo, eu sou crente, eu estou na igreja, mas você viver a palavra e acessar o céu, saber o idioma do céu, ter essa linguagem de saber conversar com Deus através das suas ações, da sua fala, dos seus movimentos, dos seus sentimentos, é algo sobrenatural. É algo que transcende, por isso é transcendental. A fé do cristão genuíno, ela tem e é preciso que seja transcendental. Algo que transcende o entendimento humano. É sobrenatural, né? Então, assim, quando você fala, eu tinha um diagnóstico, eu tinha um resultado, eu tinha uma palavra do homem, mas veio a palavra de quem? Daquele que nós falamos mais atrás um pouco, do soberano, todo-poderoso. A palavra soberana vem do Senhor. E quando você diz, eis-me aqui que o Senhor faça a vontade dele,
que é soberana, e quando você diz isso, você tem que ter entendimento que o Senhor vai fazer é soberano, ou seja, a sua vontade não tem poder acima do que ele vai fazer, do que ele quer. E quando você dá esse lugar a ele agir, essa atitude faz com que ele faça algo e realize algo que será sobrenatural, que muitas vezes nem nós entendemos, nem nós compreendemos. E quando nós ativamos essa fé inabalável, nós vemos que Deus ele faz muito além do que aquilo que a gente imagina, né? Vai além. Quando você se depara com tantas coisas e você vê o poder de Deus assim, de forma sobrenatural, não tem explicação, gente. Quem pode? Só Deus. É verdade. Ele tem o poder de todas as coisas. Hoje eu ouvi uma frase, a fé é a chave da casa de Deus. Como você disse, a fé é a chave da casa de Deus. É o acesso. É o acesso, né? É verdade. Deus é amor, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, é verdade, porque Ele é o amor. Exatamente. Mas a chave para acessar o que esse amor faz se chama fé. Verdade. Se chama fé. Isso é, assim, é incontestável. A fé é incontestável. Pastora Albertiza, para concluir, o que você deixa, assim, uma palavra, uma frase, uma dica para você que está, às vezes, muitas pessoas estão sofrendo, perecendo, porque têm ouvido muitas vozes. E quando eu vejo pessoas sem direção, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, ele ouve muitas vozes e fica um pouco perdido no seu mundo. E 1 João 4, do 1 ao 6, ele me ensina muito sobre isso. Que voz você tem ouvido, sabe? 1 João direciona você a você dar ouvido à voz do Mestre. Ouvir a voz de Deus. É identificar qual é o Espírito que fala com você. E muitas vezes a gente fica assim, com medo. Recebe uma profecia e logo já se direciona por aquilo que ouviu, sem buscar do Senhor uma confirmação, porque quando a coisa vem de Deus, Deus confirma e testifica no nosso coração. Te traz paz. E muitas vezes você está tão sem direção, tão sem saber quem está ouvindo, que tudo que te falam, você recebe. E eu quero te dizer que quando você tem uma palavra, e a gente diz que quem tem uma palavra tem tudo, é quando você tem uma palavra que ela vem da parte de Deus. E eu não estou aqui menosprezando ou dizendo para você não acreditar nos profetas, não é isso. Deus diz, crê nos profetas e prosperareis, mas você precisa compreender, e ainda mais nesse tempo, onde Deus diz que virão falsos profetas, pessoas dizendo que Deus mandou dizer, que Deus disse, sem Deus ter nada a ver com isso. Então você precisa sim buscar um discernimento no Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você, saber se aquilo é do Senhor. E como eu sei disso? Muitas pessoas perguntam, como eu sei que o que estão falando é ou não de Deus? Ora, você vai testificar se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. Quando a pessoa fala com você, aquilo é ativado dentro de você, vem aquela confirmação, as portas se abrem, as coisas começam a acontecerem de forma positiva para aquilo ser realizado, sem gerar dúvida no seu coração, porque Deus não deixa dúvida, Ele não é Deus de confusão. E por isso você precisa ter esse entendimento e buscar do Senhor o que de fato o Senhor está falando com você, para você não ficar sem direção, não ficar perdido ou ouvir vozes aí e sair se direcionando por vozes que não vêm do Senhor. E eu quero que você deixe uma palavra para essas pessoas que estão nos assistindo, uma palavra de fé. Bom, gente, primeira coisa, nós precisamos nos achegar a Deus, porque se Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Então, para nós termos essa fé, nós precisamos ter essa fé em quem? Em Deus. Porque Ele é o único que pode fazer tudo para mim ou por mim, né? Às vezes,
o homem lança sua fé ou firma sua fé em pessoas, em coisas, em suas próprias forças, mas deixam de buscar o conhecimento que a nossa força vem de Deus, o nosso entendimento vem de Deus, a nossa inteligência vem de Deus. E o homem, ele falha, mas Deus é soberano em todas as coisas, ele não falha nunca. Então, o que eu digo para você? Firme-se em Deus, coloque a sua fé em Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Quero agradecer, pastora Albetiza, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite de estar aqui. Amém. Né? Estar aqui falando de um assunto de tanta importância, que é a fé. Nós precisamos da fé. Não adianta ter só uma fé natural, de crer, eu creio. Não, a nossa fé precisa ser ativada como dom, como uma linguagem celestial. E a fé, ela nos faz o quê? Agradar o coração de Deus. Ele disse o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar o seu Deus, tenha fé. Precisa ter fé, né? Com certeza. O justo vive pela fé. Pela fé. O justo viverá. Várias passagens na Bíblia nos relata isso. E, aliás, foi a frase, o versículo que Lutero trouxe aí a grande revolução, né, protestante aí para o cristão, né, para o cristianismo protestante. Foi essa palavra. Foi exatamente essa palavra de fé. O justo viverá pela fé. E é isso que nós queremos deixar para você, essa frase hoje. Viva por fé e não por vistas. Não pelo aquilo que você está vendo. Talvez as circunstâncias da sua vida dizem não. Mas quando você olha com o olhar da fé, por causa que você tem uma palavra, uma promessa da parte de Deus, você consegue viver, você consegue alcançar aquilo que o Senhor designou para você. Mas você precisa agir pela fé, viver pela fé. Viver pela fé é você acreditar na palavra, na promessa que você recebeu. E assim você consegue sobressair e chegar no lugar desejado, sabe? Passar pelo processo, sim, mas alcançar o seu destino e viver o propósito que o Senhor escreveu para você. Que você consiga pegar essa palavra, pegar essas chaves e adentrar as portas e receber do Senhor vida de Deus, aquilo que Ele tem para você, porque o Senhor tem o melhor dessa terra para os seus. Amém? Obrigada. Amém. E até a semana que vem com mais um podcast. Quero agradecer mais uma vez, viu, pastora Albetiza, agradecer os meninos aí da técnica, né, Daniel, Reginaldo Neto aí, que estão aí nos bastidores, e até a próxima semana com mais um podcast falando aqui do amor do Senhor, da palavra de Deus. Amém.